bem-vindo ao Ludo Alfabetização. O nosso canal de discussão sobre o mundo da alfabetização. Hoje com um tema sensacional e bem tradicional. Será que o todo tradicional ali, toda prática tradicional, ela deve ser abolida da alfabetização? Porque remete à alfabetização do nosso tempo, à alfabetização do tempo dos nossos avós. Será que tudo que está no tradicional precisa ser abolido porque a gente já evoluiu nos estudos linguísticos, nas questões didáticas, nas questões sobre mediação? E aí? O que é que você pensa sobre ditado? É um tema que divide opiniões. Mas a gente vai falar, obviamente, com base na nossa experiência, mas também fundamentado, porque tem fundamentação. Este canal, o Ludo Alfabetização, neste canal, vocês nunca vão escutar a gente falando só de uma coisa que a gente acha. Foi testado, gente, tem uma fundamentação, tem uma base, né? É fruto de pesquisa. Obviamente que porque nós somos professores, a Aline é neuropsicopedagoga, eu sou pedagogo, né? Nós tivemos uma experiência muito vasta nas séries iniciais, na educação infantil, que é onde já começa a alfabetização. Hoje a Aline atende crianças na clínica, né? Crianças crianças típicas e atípicas, né? Para melhorar o processo de aprendizagem. Então, com base na experiência da gente, a gente sempre acaba citando um caso, a gente sempre acaba exemplificando. Parece mesmo que o que a gente traz para cá é fruto da nossa experiência também, mas a gente jamais traria para cá algo que funcionou só com a gente. Então a gente traz algo que tem uma fundamentação teórica, né? Tem uma base teórica para sustentar, para autorizar o que a gente vai dizer aqui. Então, quando a gente diz que o ditado divide opiniões, é porque quando a gente pensa em ditado, vamos fazer esse exercício de imaginação, Aline. Vamos fazer um exercício de imaginação. Feche os olhos, você que está aí nos assistindo. Quando a gente escuta a palavra ditado em sala de aula, qual é a imagem que vem à mente? Na minha mente vem uma professora lá na frente, os meninos já colocando o número de 1 a 10, ou de 1 a 20, ou de 1 a 30 se a turma estiver mal comportada. Ou de 1 a 30. E quais os sentimentos, né? Quais são os sentimentos? Vamos lá, numerem de 1 a 30. Vocês deram muito trabalho. E aí a professora começa no final da aula, né? Tá faltando aí 20 minutos ainda, eu vou fazer um ditado. Interessante, né? Geralmente acontecia no final da aula. Um trabalho que tem tanta coisa para fazer depois. Isso, acontecia no final. Tocava e a gente só contava quantos erros e quantos acertos e pronto, né? E aí os meninos eram desafiados a colocar o número, né? E aí a professora começava, né? Ora ela abria um livro e começava, aí vinha uma palavra, ditava, ora vinha só da imaginação mesmo, ou seja, não houve um planejamento, uma seleção dessas palavras. Por que estão sendo ditadas essas palavras? Qual é a intenção? Primeira dica, cata aí, viu? Tem que ter uma intenção, tem que ter um propósito. Tem que ter uma intenção. Isso, vou até escrever. Pois é, então tem que ter uma intenção. Por que essas palavras? Porque ela disse minhoca e daqui a pouco ela disse casa. Se a complexidade para escrever minhoca é muito grande em comparação à complexidade para escrever casa, né? Por que ela disse avião e ela disse lua? Qual é a relação disso? O que essa professora, que esse professor, que esse mediador quer sondar no aluno? Cata essa outra. Sondagem. O ditado é sondagem, tá? Então, a gente já tá dando um spoiler de que sim, nós somos a favor do ditado, gente. O que tem que mudar não é a estratégia, né? Não é se o ditado vai... Exatamente. Por que, Aline, nós somos a favor do ditado? Nós somos a favor do ditado porque nós consideramos que qualquer ferramenta que tenha um objetivo bem definido, qualquer ferramenta que seja bem estruturada e esteja realmente voltada para a finalidade de auxiliar o aluno no processo de alfabetização, ela é válida. Exatamente. Né? Tradicional ou não? Tradicional ou não, se ela é uma ferramenta que tem um objetivo bem definido, Principalmente... se é uma ferramenta que foi construída pensando na criança. Isso. Principalmente porque a gente
leu bastante, a gente estudou bastante sobre o ditado para estar aqui hoje. Então, isso reforçou ainda mais a nossa posição em relação ao ditado, né? Porque a gente viu na fala de profissionais, de linguistas, de pessoas que pesquisam o mundo da alfabetização, essa defesa para o ditado, né? E aí, veja só. Então, quando a gente fez esse exercício de imaginação, nós queríamos transportar você para aquela abordagem que de fato não tem muito sentido. Porque, veja só, primeiro o ditado sendo visto como castigo, né? A gente vai fazer uma lista grande de palavras que vocês estavam conversando. Sensações de punição, Isso. que é o que a gente muitas vezes tem. E interessante, Daniel, desculpa te interromper, mas interessante que o ditado, ele, para a criança, a gente pega na prática assim, a estratégia do ditado, pelo fato de ter todo aquele mistério em torno das palavras que vão ser ditadas, pelo fato das crianças muitas vezes serem competitivas e trazerem essa coisa do quem acerta mais, o ditado acaba se tornando um desafio para a criança e isso motiva, evoca sentimentos bons, sensações boas. Só que o que acontece? Eu acho que a grande chave do ditado está no pós-ditado, no depois. Isso. Afinal de contas, o ditado, ele tem uma função muito interessante no processo de alfabetização, que ele ajuda a identificar quais são os conhecimentos que a criança já tem sobre o sistema alfabético. É uma diagnose e ao mesmo tempo uma intervenção. Alfabético, depois ortográfico, porque também o ditado é uma ferramenta muito interessante. Você está trabalhando aí a diferença entre S e SS, então vai selecionar um conjunto de palavras que a criança vai precisar pensar se ela vai usar só um S, se ela vai usar SS, enfim. Então é uma estratégia muito interessante, mas a abordagem precisa ser revista. Precisa ser revista, precisa ser cuidadosamente planejada. Por quê? Porque no ditado eu posso trabalhar e avaliar muita coisa. É uma ferramenta que me possibilita realmente tanto uma avaliação quanto uma intervenção, assim, muito bacanas. Isso. Por quê? Porque tanto eu posso entender em que nível está aquela criança, como eu posso também ajudá-la a elevar o nível. Exato. Isso, exatamente. Então, o pós-ditado, quando a Aline diz assim, realmente interessante porque que o ditado é feito no final da aula. Né? Se tem tanta coisa para fazer depois, se a graça é o que vem depois no ditado, né? É engraçado que esse fator do desafio, né? A motivação faz com que a criança ela mobilize conhecimentos, memórias para acertar. E aí quando você pega aquela motivação, aquele produto da motivação da criança e guarda na sua pasta, bota debaixo do braço e vai para casa. E limita, você acertou 10, você errou 12. E limita a criança a, você acertou todas, você não, você errou. Então você acertou 7, você acertou 3, aí eles começam a competição entre eles. Aí é onde começa que a autoestima de um se eleva, a autoestima de outros vai lá para baixo. Perfeito. Porque eu que acertei 10 de 10, eu tô no lucro. Mas que eu que acertei 3, vou ficar nisso mesmo? Então, sabe, tem que ter todo um trabalho cuidadoso, inclusive com essa questão da autoestima. Para que de fato o ditado, assim como outras estratégias, não sejam estratégias punitivas, mas sejam estratégias construtivas. Então, que elas, a partir dali elas construam alguma coisa. Então, quando é feito o ditado, dá para se trabalhar muita coisa. Dá para, primeiro pela escolha das palavras, como o Daniel falou, de acordo com o que você está trabalhando ortograficamente naquele momento ou semanticamente. Semanticamente, que é como nós vamos mostrar. Isso. Nós estamos aqui para dar um upgrade na atividade do ditado. A gente ampliar sua forma de pensar. Perfeito. E aí a gente traz essa sugestão que quando eu vi lá na loja, sim, nós temos uma parceira. E agora que eu tô lembrando. Piada interna, gente, é porque a gente grava o podcast, a gente grava, porque nós somos muito organizados. Porque nós somos muito organizados, a gente tem uma pauta, a gente define a pauta e a gente se encontra quinzenalmente para poder gravar os podcasts do mês. Aí a gente combinou de trazer partes de cima, para não ficar repetitivo. Não tô acreditando que a gente tá conversando sobre isso no vida real. 15º
No 15º podcast a gente já é família, né? É, e a gente já revelou o segredo. Verdade. Então, gente, a gente combina de trazer a parte de cima, né? Que é o que vocês vão ver, que a gente tá daqui pra cima. Essa é a hora que fica cinza. Essa é a hora que fica cinza. Então, e a gente. Aí quando a Aline mostrou a camisa, foi que eu lembrei que a gente não trocou. Mas tudo bem, gente. Quando vocês forem buscar lá, vocês vão buscar pelo título. Tem a timeline lá com. Timeline não. Eu não sei qual é o nome. É a telinha que aparece aqui no YouTube. Quem souber já comenta aqui, já orienta a gente. Já engaja. Então, vocês vão ver lá que o tema é diferente, apesar de nós estarmos com a mesma roupa. Então, voltando, a tela agora ficou colorida. Agora ficou colorida. A loja Desenvolver, gente, que é uma loja aqui na nossa cidade. Pra quem não sabe, na rede social vizinha. Isso. Então, gente, a loja Desenvolver é uma loja física, mas também é uma loja virtual. Isso. Tá? Então nós vamos deixar também o Instagram aqui marcado. E a gente fuçando lá. Esse jogo é o jogo Vocabulário 1, certo? Porque tem o Vocabulário 2, tem o Vocabulário 3. E o que é que diferencia o vocabulário do outro? São os grupos semânticos. Isso, as categorias. As categorias, ó, aqui são animais, alimentos e transportes e móveis e utensílios, tá? Sabe o que eu acho interessante nesses recursos, na estrutura? É porque, de fato, é para quem não tem muito tempo nem muito espaço para organizar. Isso. Ele já vem, ó, bem direitinho, as categorias aqui bem direitinho. Você já pega a vasilhinha, já coloca na mesa, ou coloca no armário. Ele é imantado, né? Chama? Imantado. É. E aí você pode utilizar na lousa, ou utilizar em quadros pequenos, enfim. Eu até tenho um quadrinho ali, mas nem peguei, né? Então, por que a gente trouxe isso? É uma sugestão. Veja só, uma das questões que faz com que o ditado seja interessante é quando você categoriza. Vamos fazer uma lista de compras, né? Então a criança já muda até o nome. Vamos fazer uma lista de compras. Eu vou ditar os itens da compra que a gente vai fazer. Aí começa, vamos lá, arroz, ovo. Mas Daniel, você não acabou de falar sobre a complexidade das palavras. Mas vê, aqui tem um outro objetivo. Nós estamos montando uma lista de compras. Então aqui nós estamos dando ênfase ao grupo semântico. Sabe o que é interessante? Olha só como é bacana. Porque nesse exemplo que Daniel está dando, tanto pode ser trabalhado a parte de ortografia, por que não, né? Como também dá um sentido, que é um outro sentido. Isso. Que é uma outra questão que a gente precisa entender, que o ditado, ele não precisa ser uma atividade sem sentido, sem contexto. Palavras brotando de um buraco, né? Criando essa estratégia que Daniel está colocando, que pode ser uma receita. Vamos listar aqui os ingredientes para fazer uma receita. Vamos para a praia. O que a gente precisa levar? O que a gente precisa levar? Eu estou criando um contexto, estou evocando memórias. Isso. Então, isso tudo colabora demais, não só para o processo que você está tentando trabalhar ali com aquele ditado, seja com relação à semântica, no sentido do grupo de palavras, ou seja com relação à ortografia, mas você acaba fazendo com que a criança ela se transporte para um outro plano e se imagine em outra situação, e aquilo cria um contexto na cabeça da criança. Você pode pedir para a própria criança participar desse processo de ditar as palavras. Como? Veja só, o professor pode dizer o seguinte: hoje nós vamos fazer um jogo de imaginação. Quando eu vou ao circo, eu me lembro de... Aí uma criança vai dizer, palhaço, vamos escrever. Todo mundo vai escrever a palavra palhaço, a palavra que fulano ditou. Aí o outro vai e diz, trapezista. Aí agora é a vez de todo mundo escrever trapezista. Então vê, a criança vai participando também, ditando as palavras. E ampliando o vocabulário, porque o que uma diz, talvez a outra não conhecesse, e aí vai fazendo todo esse processo de construção coletiva. E vejam só. Aqui estão categorizadas as palavras, animais, né? Aqui ó, tem leão, tem porco, então a gente inclusive pode pedir que a turma escolha. Vamos fazer uma votação. Nosso ditado hoje vai ser de qual grupo? Vamos ditar palavras que tenham relação com animais, móveis e utensílios ou alimentos e transportes. A criança está participando desse processo de decisão também, né? E aí você pode estar pensando assim, Aline, Daniel, mas eu trabalho dessa forma que vocês estão falando, de só ditar mesmo, e está errado?
E aí eu lhe pergunto, né? Sim. O que é melhor? Sim. O que é? O que você Trabalhar acha que vai com potencializar? isso. Qual O é que você acha? Pensar no objetivo, por exemplo. Isso. Qual é o objetivo da gente quando a gente decide fazer um ditado com palavras que vai vir da nossa cabeça? Essas palavras não têm nenhuma relação, seja a relação de complexidade de escrita, seja a relação ortográfica, seja uma relação semântica, a gente escolheu. Qual é o seu objetivo? Né? O meu objetivo é verificar se a criança já domina ortograficamente a relação S e SS. Você tem um objetivo. Então, com esse objetivo, você sabe quais são as palavras que você vai desenvolver, vai escrever, né? E assim, mas dá certo. Mas, Daniel, do jeito que eu tô trabalhando, dá certo. Tem dado certo todos esses anos. Eu ainda mando o menino construir uma história depois. E esse de construir a história é que é perigoso, né, Aline? Porque quando você dita palavras aleatórias, a chance de a criança cometer uma incoerência na história é maior. Porque ela vai ter que relacionar maçã com travesseiro, por exemplo, que você acabou de ditar. Então não é melhor que você já organize, já construa aí, por meio desse conjunto de palavras ditadas, um caminho para que depois vire uma história com coerência? Isso. E o trabalho que você vem fazendo já é bom, mas ele pode melhorar. Pode melhorar. Por que não? Né? Se a gente conhece, é para isso que você está assistindo o podcast, é para isso que a gente está construindo toda essa sessão aqui de alfabetização. É porque nós acreditamos que aquilo que é bom, ele pode melhorar cada vez mais e mais e mais com o avanço das coisas, com os estudos, com avanços até na própria alfabetização, estudos relacionados à própria alfabetização, a gente pode melhorar. Veja, nós tivemos recentemente o teste de fluência leitora. Aquelas palavras que estavam lá no teste de fluência leitora, elas não foram escolhidas de qualquer forma. A pessoa que estava digitando o teste, montando o material, não foi pensando e colocando, boneca, bola. Não, tem um propósito. Se a criança se o profissional vai fazer uma anamnese, vai fazer um teste com a criança, um profissional neuropsicopedagogo, como a Aline é, um psicopedagogo, um psicólogo, né? Enfim, se ele vai fazer esse teste com a criança também, essas palavras também não são escolhidas aleatoriamente. Tem uma razão para ele ter escolhido aquela lista de palavras. Por que na sala de aula a gente vai escolher de todo jeito? Por que na sala de aula as palavras vão brotar? Entende, gente? Tem que ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? Pensando no objetivo, tudo faz sentido. Eu vou escolher palavras do mesmo campo semântico porque eu quero que depois a criança monte uma história, né? Enfim, é pensar no objetivo. E aí, o mais interessante é o que a gente faz depois com os resultados, com esse corpus que a gente acabou de construir. Coletei dados. Coletei e agora dados. Eu faço o quê? Isso. Eu sei que fulano, que Mariazinha não entende que palha tem um H aí no meio, ela escreve pala. Bolha, ela escreve bola porque ela não bota o H. Isso é um indicador. Além de Mariazinha, Joãozinho também faz isso. Eu vou comparar, eu posso dividir em categorias, em níveis, eu posso, enfim, construir aí um banco de dados. Já consegue estruturar a palavra com as sílabas, com as letras. Isso. Mas Joãozinho ainda usa somente as letras do nome dele. Com o ditado, Aline, você pode inclusive identificar as hipóteses de escrita da criança, Exato. Em que nível ela está, se ela está pré-silábico, silábico, né, alfabético, se ela já está na fase ortográfica, né? Então é por isso que a gente já adiantou desde o começo que nós não somos contra o ditado. Nós somos contra, na verdade a gente vai ser contra qualquer coisa que oprima a criança, que deixe o processo de aprendizagem mecânico, porque aprender tem que ser gostoso, principalmente nas séries iniciais. Pois é, e é com essa mensagem que a gente se despede de mais um podcast, né, revelando o nosso segredo das camisas. Esse foi o podcast debutante mesmo. Foi o podcast abrindo o jogo, né? Perdendo a vergonha. Então, gente, este é o canal Ludo Alfabetização e esse foi o podcast número 15. Foi bem... Né? Eu cada vez mais...